Luiz Edson Fachin é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal e o que isso significa? Muita gente já fez palpites, sugestões, apostas de como deve ser sua presidência e também já fez um paralelo no que muda no tribunal com a saída de Barroso da presidência do tribunal e com a chegada de Fachin. Mas será que a gente sabe mesmo como vai ser a presidência de Fachin? Eu sou Felipe Recondo, este aqui é o Sem Precedentes. Comigo estão Juliana Cesário Alvim e Diego Werneck. Como sempre, você que quer acompanhar mais os nossos conteúdos aqui, clica no sininho, nos avalie bem no seu tocador de podcast para nos ajudar e também espalhar esse conteúdo. Diego, vou começar com você. A gente vai falar mais de futuro do que de passado. A gente não vai ficar aqui fazendo uma avaliação da presidência do Barroso, porque a gente já fez até isso em episódios anteriores. E aí eu queria fazer um chamamento para você para a gente pensar a presidência do Fachin. O que dá para esperar desse novo cenário? Olá, Juliano. Olá, Felipe. O ministro Fachin é um desses casos em que há muitas ideias circulando sobre o estilo dele, o que ele pensa, o que ele faz, o que esperar, mas muitas dessas coisas são pelo que ele não fez, né? É um ministro que não é visto tendo encontros com políticos, é um ministro que não participa das discussões da conjuntura. Raramente, difícil lembrar alguma hipótese em que ele tenha falado fora dos autos sobre assuntos da conjuntura política, exceto em funções de representação institucional, como quando se tornou presidente do TSE, né, no momento crítico ali da política brasileira. E esse histórico leva a uma série de coisas que se tornaram clichês, mas são verdadeiros, né? Seu ministro Fachin, uma pessoa como juiz discreto, uma pessoa, né, que na sua atuação o foco está no julgar, né, e aí o que a gente também sabe sobre as posições dele tem a ver com os votos, tem a ver muito mais com os votos que ele já deu do que com declarações ou Com as com opiniões fora dos opiniões autos, fora né? dos autos, e isso é uma, vou dizer que não, o Supremo tem muitos ministros que não têm esse perfil. O ministro Fachin se aproxima ao que seria o perfil da ministra Rosa Weber aí nesse sentido. Esses são se tornaram, né, truísmos falar essas coisas sobre o Fachin, e essa é uma trajetória consolidada nesse sentido, e os clichês são Posso verdadeiros. mencionar uma coisa, Diego, Claro. assim, só para a gente voltar no passado, eu acho que é algo que foi se consolidando, Uhum. porque a gente pode lembrar de quando o ministro Fachin deu uma liminar monocrática, interrompendo o processo de impeachment da presidente Dilma. Lembra disso? Lembro, pautou para a semana seguinte já também, é Sim, verdade. e deu a decisão liminar e deu uma entrevista para gente. Novamente aqui não está o jornalista reclamando de ministro que fala com a gente, mas a Uhum. gente sabe que isso tem consequências. Inclusive, quando pediu vista, ele deu essa entrevista ali no cercadinho ali que a gente chama, né, do plenário, e dizendo: "Pedi vista porque eu vou propor um rito para o processo de impeachment". E eu lembro da minha colega que era do Valor Econômico, Maíra Magro, se impressionou com aquilo: "O senhor vai propor um rito?". E aí ele começou a explicar o que ele queria, mas era outro ministro, era um ministro, me parece, que estava ainda se acostumando ou definindo qual seria o seu caminho dentro do Supremo. E de lá para cá não teve mais nenhuma decisão desse sentido, em que ele desse Uhum. essa liminar e saísse para dar entrevista e explicasse o que fosse fazer. Então, de fato, ele mesmo foi se adaptando, ele foi Uhum. criando um caminho para ele, né? É, por contraste, né, por contraste também é o que aos ministros que são expoentes do comportamento diferente, né, de você estar participando da conjuntura, você tem que dar uma decisão monocrática de profundo efeito ali na política do momento, você vai e faz, e você ainda fala sobre aquilo. E eu acho que até, essa entrevista, esse esforço de justificar o que está fazendo, né, acho que mostra um pouco uma preocupação com o uso desse poder monocrático naquele contexto. Eu não vou fazer essa leitura positiva, ainda que a entrevista em si destoe do que é o Fachin hoje. Eu acho que tem uma coisa em comum, que esses são poderes que têm que ser usados excepcionalmente. E, aliás, eh, o que a gente também pode observar, que um desafio que eu acho que ele já vai ter, é como que ele vai conseguir reforçar essa colegialidade do tribunal, né. Porque a gente observou que tem um processo aí de erosão das regras de submissão obrigatória ao plenário, né. Esses grandes casos que viram conciliações, né, organizadas por ministros relatores com amplo poder
para adotar essas medidas no curso do processo sem aprovação dos seus pares, é um exemplo de uma coisa que está se generalizando e como presidente, isso é uma novidade, né, isso é quer dizer, os poderes individuais não são novidade, mas houve uma tentativa de contenção no final da presidência Rosa Weber, e já agora, nos últimos anos, a gente vê digamos, um contramovimento, É né, um desgaste um nisso, né? desgaste desses mecanismos criados. Isso vai ser um desafio para um ministro que se mostrou sempre sensível a esse problema. Juliana, e você, hein? O que que a gente pode esperar de Fachin como presidente do Supremo? E se já quiser fazer um contraste aí também com a saída do Barroso, né? Que fica de que imagem fica de diferente a partir de agora? Oi, Felipe, Diego. Vou começar então discordando um pouquinho do Diego. Ele falou, o Fachin se destaca pelo que não fez, né? Acho que tem um ponto importante nisso, mas eu queria lembrar que no último ano, de certa maneira, a gente viu o ministro Fachin talvez preparando essa sua presidência por meio de discursos, né? Oportunidades em que ele afirmou, ou celebrou, né? Um judiciário discreto, um judiciário mais autocontido, uma contenção do judiciário, mas dos ministros, um certo papel que ele imagina, para o tribunal e para os seus próprios integrantes. Então eu acho que ele comunicou, teve essa preocupação de ir preparando o terreno para essa presidência, me parece, né. Um outro elemento que eu queria lembrar, pensando um pouco até na presidência da Rosa Weber, né, porque vários paralelos têm sido traçados entre, ministro Fachin e ministra Rosa Weber, pela descrição, pela sua postura, também pela sua inclinação, né, favorável aos direitos dos trabalhadores, tem algumas semelhanças. E eu estava aqui lembrando de outra, que os 2 de certa maneira ficaram marcados por casos envolvendo ou por sua atuação em casos envolvendo o presidente Lula, né, a ministra Rosa pelo aquele voto na discussão de segunda instância, em que ela disse que ela não concordava, né, com a prisão após a segunda instância, mas que a jurisprudência do tribunal era aquela e ela não iria votar diferente num caso concreto. E isso marcou bastante, porque naquele momento significou a manutenção da prisão, né, do presidente Lula. E no caso do Fachin, é um episódio que teve a ver com a anulação das condenações da Lava Jato, né, em que ele, como relator, ele decidiu por essa anulação a partir da incompetência da vara lá de Curitiba, e na época havia quem advogasse, né, pela anulação, pela quebra da imparcialidade do Sérgio Moro, que acabou sendo confirmada, né, essa perspectiva, pelo colegiado. Então, tem esse elemento também, né, um episódio que foi ali na época, controverso, e em que o ministro estava no centro dessa discussão, talvez de maneira paralela ou análoga ao que aconteceu com a ministra Rosa Weber. Mas fora isso, acho que tem, claro, não tem como não falar, né, da consistência do ministro, nas discussões de direitos fundamentais. Acho que existe muita expectativa com relação a isso, né. O ministro Barroso era um ministro que se posicionou ao longo da sua carreira, até antes do tribunal, também na temática dos direitos fundamentais, mas não exatamente da mesma forma e nos mesmos temas, né. Então acho que o ministro Fachin, ele mostra esse compromisso aí com seus temas já nessa primeira pauta. E claro, a gente pode discutir aqui o que significa essa primeira agenda, né, essa primeira pauta, sob a presidência do Fachin, que ele traz casos trabalhistas e também ambientais. Então, acho que isso é uma grande expectativa, né, de todo mundo, essa agenda, e essa pauta. E claro, acho que tem um contraste com a presença do Barroso, que tem a ver com todos esses elementos, e talvez a própria, não sei, algo que a gente pode discutir aqui é a relação com a política, né, um ministro que se coloca distante da política. O ministro Barroso talvez não fosse o ministro mais próximo da política no tribunal, num tribunal que temos Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, mas, se abria mais para, ou buscava, né, se abrir mais para essa interlocução, e a gente ainda não sabe como Olha, vai ser Juliana, aqui. eu vou usar discordar de você, neste ponto específico da Diga. política, para concordar com você no outro ponto e discordar do Diego. Mas enfim, sobre política, me parece. Barroso de fato tinha essa impressão, e aí era um problema
que muita gente achava que o ministro Fachin vai ter da comunicação, né, já ele fala difícil, ou talvez ele não tenha esse mesmo poder de síntese e de comunicação que o ministro Barroso, mas na relação com a política, o ministro Barroso achava que ia convencer. Parecia que em certos momentos ele achava que ia convencer a política de que o Supremo estava necessariamente certo. Então, ele tinha muito disso de tentar falar, seja para a opinião pública, seja para a política, numa tentativa de convencimento. Acho que o ministro Fachin tem uma posição que vai ser, hoje, mais bem vista do que a posição do Barroso. E ele vem há um ano, o ministro Fachin, procurando essa ponte com a política. Ele já vem trabalhando nessa tentativa de manter uma relação com o Congresso Nacional, muito discretamente, já preparando para a presidência. Então, eu tendo a pensar que essa relação vai ficar melhor na presidência do Fachin do que com o Barroso. Mas é claro, e aí a minha pergunta inicial aqui quando a gente começou a gravar foi: será que a gente sabe mesmo o que vai acontecer? Por quê? Tudo bem, o ministro Fachin pode ter uma boa relação com a política, né, Diego? Mas alguém vai parar o ministro Gilmar de fazer os seus contatos com política e negociar textos e opiniões? O ministro Alexandre vai deixar de ter contato com também com o Congresso Nacional? O ministro Dino, o ministro André Mendonça, a ministra Carmen? Não, então acho que tem algo de representação que muda bastante. E aí, só para chamar o Diego, acho que esse é um ponto que já nos permitiria, né, fazer uma comparação, né, Diego? Mas sobre o que a Juliana falou de o ministro Fachin se pontifica também pelo que fez. E aí é outro tema, e eu não sei se é disso que você vai falar agora, Diego, mas tem uma coisa do ministro Fachin que para mim é sempre uma incógnita. E a Juliana mencionou isso quando a gente começou a gravar. O ministro Fachin já pautou o caso Uber, uberização, né? Direito dos trabalhadores, e se tem vínculo ou não tem vínculo, etc. E você perguntou, né, Juliana, fazer aqui o disclaimer e se eu estiver sendo indiscreto, depois você me chicoteia. Mas será que ele colocou isso para perder? A gente nunca vai saber a exatidão qual é o passo que o ministro Fachin está dando. Ele votou, por exemplo, no caso do Marco Civil da Internet, junto com André Mendonça e Nunes Marques. E eu tendo a acreditar que ele não pensa igual a Nunes Marques e André Mendonça quando o assunto é Marco Civil da Internet, combate a fake news e responsabilidade das mídias sociais, das redes sociais. Mas ele votou para ficar vencido. Então tem alguns momentos que a gente vai ter que decifrar algumas coisas do ministro Fachin. Portanto, não é só o linguajar dele que é difícil para algumas pessoas de compreender. Às vezes os passos que ele vai dar vão ser difíceis. Esse voto para mim do Marco Civil é algo que ele pensa hoje, mas que eu tenho certeza que ele acha que não é a melhor solução. Mas é uma sinalização que ele manda para o Congresso Nacional. Diego. E embora acho que ficou parecendo que eu estava criticando o ministro por não fazer nada, mas não, na verdade é que eu acho que algumas das virtudes se destacam são pelo contraste de comportamentos que ele não tem. Mas a Juliana tem razão que ele preparou esse terreno com algumas mensagens públicas, né? Escreveu uma palestra dele no encerramento, esqueci agora o evento, mas se tornou um artigo com uma mensagem para os juízes que estavam uma nova chegada de uma nova turma de juízes. Não lembro exatamente o evento, mas era significativo que era uma fala pública para novos juízes, e isso se tornou um artigo publicado em que ele reforça a visão dele de qual o papel do juiz, e esse papel é totalmente condizente com as coisas que o silêncio e a discrição dele reforçam, né? Seu papel é julgar, seu papel... Inclusive, talvez seja um dos poucos ministros no Supremo que, se diante de um caso de controle de constitucionalidade, vira e fala: eu acho que a gente não deveria entrar nessa discussão no detalhe, deixa o Congresso fazer as regras. Ele Como tem no Marco Civil. como no Marco Civil, como na questão também de drogas, né? O voto dele na questão de drogas, Sim, exatamente. o voto original dele lá dizia: vamos abrir um prazo para o Congresso e outras autoridades do E Executivo. a Anvisa, E a exatamente, Anvisa, exato. regularem isso. Então, acho que ele tem uma consistência que é pelo que ele não faz, mas também pelas mensagens que ele mandou publicamente e por votos de reforçar essa separação de funções, né, entre o judiciário. E eu acho que talvez, Felipe, isso ajude a criar uma relação melhor com a política, se isso for consistentemente algo que dá clareza de papéis.
Agora, você quer falar alguma coisa, Felipe? Você está Não, eu ia, fazendo. eu ia emendar aqui porque eu ia ser um MDB tradicional, um PMDB tradicional e juntar você e Juliana na discordância de vocês. A gente está muito acostumado a avaliar os ministros realmente pelas decisões que tomam e que fazem, que avançam. O ministro Fachin deu vários passos atrás dizendo não farei. E isso a gente pouco valoriza hoje até na crítica que a gente faz, né? Eu digo, da opinião pública em geral. E acho que você talvez tenha tentado mostrar isso. Olha, o passo que ele dá atrás ou a espera que ele faz para decidir algo também é relevante. Uhum. E talvez não apareça tanto para os outros. E assim como o caso Weber é um passo atrás que tem autoridade moral, que não parece que é casuísta, que é, eu não quero dar essa decisão nos casos, então eu vou usar esse argumento de uma forma oportunista. Um ministro que volta e meia, ao longo da sua carreira, usava argumento de saía com o Congresso, mas em outros casos passava por cima, era o ministro Lewandowski, por exemplo. Ele, em Uhum. votos, importantes votos dele, fazendo essa distinção, em outros que deixou de ser importante. Então, o ministro Fachin, como a Rosa Weber, tem uma coerência nisso, o que não quer dizer que acerte sempre, mas eu acho que você, quando fala esse argumento, você respeita, porque aquilo parece ser de fato algo que faz sentido para a visão que ele ou ela tem de julgar. Agora, você falou uma coisa muito importante, Felipe, sobre o contexto, né? O contexto dentro do tribunal e fora do tribunal, e como isso vai tornar difícil para um ministro tão preocupado com a institucionalidade do tribunal e o papel do juiz ser um presidente que vai tentar reforçar esses frontes, porque esse é um tribunal que, de fato, tem vozes que não passam pela presidência, tem interações com a política que não passam pela presidência. Isso já foi uma tônica da presidência do ministro Barroso. E os ataques externos ao tribunal, que me parece que não necessariamente acabaram, porque a gente imagina, por exemplo, que vai ter aí o PGR já, né, denunciou novamente Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, né, salvo engano. Exato. Então, essas discussões vão continuar por muitos Ah, meses, fora a né? eleição no ano que vem, né? Fora a eleição, mas ainda vai. A discussão, potencialmente pelo menos, né? Os elementos estão dados para continuar um problema de Bolsonaro, quem vai ser candidato, Trump. Essas coisas vão continuar nos próximos meses. E o problema, e aí eu concluo, o problema é que esse é um tribunal que, às vezes, quando é atacado, ele às vezes reforça a institucionalidade, né? O livro do Felipe do Luiz Weber mostra que isso aconteceu no momento ali durante os ataques do governo Bolsonaro. Mas nos últimos meses tem havido o contrário, né? Tem havido o fenômeno contrário. Sob ataque, o tribunal espana em várias direções, né? E acho que esse vai ser um desafio para o ministro Fachin, porque você vê pelas declarações dele que ele achou absurdo as medidas que o Trump tomou, né? Ele deu declarações nesse sentido. A questão não é essa, a questão não é estar do lado do tribunal ou não. A questão é que se você vai reagir institucionalmente ou cada um por si, cada um procurando a sua melhor estratégia para sinalizar e reagir. Só um passo então olhando para o passado e chamar a Juliana. Um pouco disso, Diego, eu ouvi de ministros, era a falta de presidência nesses momentos. Porque o presidente, para ter essa legitimação de falar pelo tribunal, não é só o cargo, não é só o fato de ter o cargo, é o fato de se colocar, se posicionar e chamar para si a responsabilidade de falar. E vamos lembrar que o ministro Barroso demorou algum tempo para falar sobre as sanções que foram impostas pela Lei Magnitsky. Como presidente, no plenário, só foi falar semana passada. Então, isso já era uma demonstração para alguns ministros de que havia um vácuo ali em algum momento, e aí, na falta de alguém que fale, o que acontece é isso mesmo, todo mundo passa a falar. No caso da ministra Rosa, ninguém ousou fazer isso, porque ela falava. No caso do ministro Toffoli, acho que tinha uma dobradinha entre ele e o ministro Celso, mesmo que não fosse combinado. O ministro Celso falava como decano. Então, a gente vai ver como é que isso vai se equalizar, né, agora com o Fachin como presidente. Juliana, eu fiz a indiscrição de revelar a sua pergunta, mas e aí, o que você acha dessa primeira pauta que você já mencionou, né? Uberização, casos ambientais, e também te suscito a pergunta, será que fez para perder? Quem que pode esperar de julgamentos assim, logo no começo de uma presidência e de temas que são difíceis? Eu tô curiosa pra ver, mas eu acho que pode ser assim, né, acho que pode ter várias funções esse julgamento, além de fazer uma jurisprudência favorável
ou pelo menos na linha do que o novo presidente gostaria, né, do que o ministro Edson Fachin faria, gostaria. Acho que você salientou isso, né, usar o voto, na minoria para comunicar coisas, para marcar posições e tudo mais. Nesse caso, enfim, vamos ver, né, qual vai ser o resultado do julgamento, mas também ver qual vai ser o tom que vai ser colocado nesse julgamento. E eu acho que isso é muito importante, porque essa questão da pauta trabalhista do Supremo é uma questão que, né, as pessoas da área trabalhista há muito tempo vem chamando a atenção, e mais recentemente as pessoas que não são da área trabalhista, mas que acompanham o Supremo, incluíram, né, essa crítica na sua avaliação do Supremo. Então, e essa crítica ela vem se disseminando, se popularizando, né? Essa compreensão e essa desmistificação com relação à pauta de direitos fundamentais do Supremo. Acho que durante muito tempo, muita gente que acompanhou o Supremo comprou o discurso do Supremo de ser pró-direitos fundamentais, de avançar direitos fundamentais, e a gente sabe que, olhando com lupa, em vários temas a gente tem ambiguidades, a gente tem contradições, e no tema trabalhista a gente tem um retrocesso, uma violação, e que muita gente vai dizer uma própria descaracterização daquilo que a Constituição de 88 colocou como essencial ali em termos de direitos trabalhistas. Então, esse julgamento nesse momento, eu acho que pode ter um mérito, né? Vamos observar, de falar sobre esse bode na sala. Eu acho que isso é importante. O tribunal se confrontar com algo que está sendo dito sobre o tribunal, mas que o tribunal não me parece que de maneira consistente tenha encarado, ou pelo menos a partir dessa ótica de isso são direitos fundamentais, e se esse é um tribunal que se pretende, ou que se pretende legitimar a partir da defesa dos direitos fundamentais, como faz em várias agendas, em vários momentos, isso daqui é importante. Então, eu acho que esse julgamento pode ter esse papel. E estou interessada, muito interessada em ver como é que isso vai se desenrolar, e claro, e no resultado do julgamento também, porque envolve uma coisa que é crucial, né, nesse momento. Juliana, tem uma coisa também interessante, adicionalmente, que é o ministro Fachin não teve o receio de colocar como primeiro item de julgamento um processo que ele tem grande chance de perder, porque ele tem uma posição muito clara sobre isso e a gente já sabe, conhecemos ele, pode ser que no voto ele tente buscar um meio termo, não sei, vamos ver. Mas ele coloca para julgar um processo como presidente, um dos primeiros, em que ele tem grandes chances ou de perder ou de ter uma posição que não seja exatamente a dele, né? E isso é diferente do que a gente também está acostumado a ver. Portanto, é um ministro que não tem problema de colocar as coisas para julgar e perder. Nesse sentido, somando ao que o Diego falou, será que isso acrescenta na moral, né, que o ministro constrói para dentro do tribunal? Talvez, não sei dizer, acho que você, Felipe, pode nos dizer melhor. Será que isso é parte desse mosaico de elementos que compõem a legitimidade para dentro e que permitirá que ele fale pelo tribunal no futuro? Então, será que também isso é parte de uma aposta maior na construção de uma legitimidade, que ele vai poder usar o capital aí adquirido por meio dessas atitudes, dessas posturas, num momento que ele julgue crucial? Mas só queria fazer uma observação muito breve com relação ao que vocês estavam falando antes, que como toda presidência existe, né, o que é o planejado e o que o mundo traz, né? A presidência As atropelada. circunstâncias, né? Só Exato. isso. Então, assim, acho que não é fácil para ninguém, né? E vamos ver em tempo real. Acho que nesse sentido vocês já anteciparam aí muitos desses atropelamentos que podem acontecer por muitas frentes, né? Mas acho que nunca dá para antecipar tudo. E só para, eu acho muito bom essa leitura que você fez, Juliana, de que, né, o ministro que sabe perder isso pode reforçar a posição dele, até para falar em nome do tribunal como presidente, separando a posição do mérito dos casos da posição institucional. Acho que mesmo que não E tenha sido sabemos que o ministro Barroso pecou várias vezes por isso, né? E foi muito criticado no plenário por isso e aqui também por nós. Uhum. Por exemplo, tem a discussão porque a posição do ministro Barroso no caso envolvendo aborto, né, e na verdade ele apresentou tentando separar as duas coisas, né, olha, a minha posição pessoal sobre o tema é essa, mas eu acredito que não está maduro, mas ainda era o presidente agindo sobre o mérito do caso, né, o presidente dizendo, Não, acho eu que isso... digo, Diego, eu digo de colocar um processo, e eu te interrompi, não quero atrapalhar seu pensamento, foi mal, mas de
mesmo quando estivesse presidindo a sessão e Uhum, perdendo o julgamento e adaptando as suas posições, sabemos uhum, que ele fez isso em alguns momentos para não perder a redatoria, mas uhum. não numa composição com o tribunal necessariamente, né. Então acho Certo, que certo. ele vai topar, acho que ao contrário do ministro Barroso, que tinha isso de em muitos casos, permanecer no comando, se adaptando, o ministro Fachin não vai ter problema nenhum de perder a redatoria de acórdão e falar: Uhum. "Perdi, estou derrotado, estou na minoria, vida que segue". Pelo menos Não, essa é a e impressão e que eu eu acho tenho. que isso, talvez, pensando no que a Juliana falou, mesmo que isso não seja uma explicação de por que que ele está pautando um caso que talvez ele perca, mesmo que não seja uma estratégia, eu acho que é um baita argumento para ser usado, dizendo: "Olha, especialmente se você está pensando em reformas de procedimento do Supremo, você está pensando em propostas sobre como vai ser decisão individual, decisão monocrática e pedido de vista, você pode falar: eu não estou usando esses poderes, eu não estou propondo essas reformas como presidente para ganhar. Eu não vou usar, eu não quero fazer essas coisas para que eu tenha uma agenda substantiva que vai ter que avançar. Eu estou preocupado com institucionalidade e regras, inclusive quando eu perder". Acho que isso é um argumento importante, mesmo que não seja a motivação, é algo que é um efeito, né, no debate público de um ministro que se comporta assim, se de fato foi esse o caso. E aí só para fazer o argumento contrário ao que eu fiz, mas aí vocês vão entender, queria perguntar isso para a Juliana. No caso de favelas, o ministro Fachin foi o relator do caso de favelas e ele se viu, num diálogo que foi travado a portas fechadas com os demais ministros, se viu obrigado a mudar de posição. Então a posição inicial dele no caso de favelas era uma, com maior intervenção inclusive no Rio de Janeiro e nas operações nas comunidades, e ao final a posição que prevaleceu não era necessariamente a dele. Eu ouvi de ministros inclusive dizendo: "Olha, o ministro Fachin ia perder de goleada esse processo", mas naquela decisão que se teve conjunta, colegiada, acabou prevalecendo uma outra posição, e ele ficou como redator. Então, não foi necessariamente disso, né, ele se adaptando para não ficar como vencido, mas houve ali uma decisão colegiada e fechada em que os ministros acertaram um ponto e ele acompanhou, portanto, respeitando o colegiado. Mas, Juliana, queria te ouvir sobre esse caso de favelas, né, porque também pode ser muito, talvez tenha sido um dos últimos casos em que o ministro, pontuou mais, apareceu mais e muito criticado. Então o que que dá para tirar disso daí, para pensar o Fachin? Felipe, eu acho que no mínimo dá pra gente pensar que o ministro passou por uma experiência, assim, intensa de um desses processos estruturais, né, que é um tema que a gente já vem falando e que muita gente vem falando também, observando de uns anos para cá, de como o Supremo tem adotado esse tipo de forma de solução. E aí, também falando de presidência do ministro Barroso, foi um tema que o ministro Barroso deu atenção, né? O CNJ expediu uma recomendação, inclusive, sobre isso, para o judiciário como um todo, para os tribunais em geral, para darem uma atenção particular a esse caso, esse tipo de caso, para identificarem esse tipo de caso, e para lidarem com esse caso e determinarem, inclusive, uma atenção particular, né, e um tipo de apoio e tudo mais. Então, era uma coisa que estava no radar do ministro Barroso e certamente, pela experiência da DPF das favelas, estará no radar do ministro Fachin, né, que tem essa experiência. Esse foi um caso que teve algumas idas e vindas, né, e reações da política também. Esse caso, ele gerou coisas, assim, acho que prepara o terreno para coisas que podem acontecer, nessa presidência, né. A gente teve, logo depois de uma cautelar, no caso, uma das maiores a maior chacina até então, logo, né, seguida a uma cautelar, que foi um desrespeito frontal ao que estava sendo decidido ali, a razão de decidir, né, os objetivos. E, além disso, o tribunal foi alvo, né, de acusações da política também, que estaria impedindo a possibilidade de conduzir políticas de segurança pública. Então, essa é uma outra frente que pode estar aberta, né? Esse tipo de acusação ao tribunal, dizer que o tribunal está emperrando a política, não
em casos envolvendo a política, né, parlamentares, coisas desse tipo, como a gente tem visto nesse momento, mas pela defesa de direitos fundamentais. Então eu acho que esse caso aí com certeza, uma grande experiência aí, né, na trajetória do ministro, que pode moldar a abordagem dele com relação a certos temas, né, ou ataques ou dinâmicas que podem vir a acontecer. E também fico curiosa para ver como é que o ministro se vai, né, dar continuidade a esses esforços de sistematizar a abordagem do Supremo com relação a esses casos. E esse caso da DPF das favelas, ele teve muitas idas e vindas e decisões e tudo, mas houve outros casos, né, que o ministro Fachin também adotou soluções nesse sentido. Eu lembro de um que é pouco citado, que é o caso do socioeducativo, da superlotação no socioeducativo, em que o ministro Fachin deu uma decisão bastante importante sobre essa superlotação, inclusive determinando que, para que houvesse novos encarceramentos, você precisava liberar a gente, porque não tinha a menor condição do jeito que estava. E esse é um caso importantíssimo de direitos fundamentais, que tem um pouco essa dimensão de litígio estrutural, que envolve acompanhamento e que às vezes fica um pouco fora do radar. Então, acho que o ministro tem bastante experiência com isso, pensa nisso e vai ser interessante acompanhar como é que isso vai se refletir, seja, claro, na jurisprudência, mas também, né, nos aspectos mais procedimentais e na atuação do CNJ e tudo mais. O caso de favelas ainda vai ter eventos ainda neste ano, né, em relação a ele, mas foi um caso difícil em que o ministro foi muito criticado e gerou muita crítica ao Supremo, também por conta da decisão, porque era uma decisão que, para a política, era uma maravilha, né, porque o Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro poderia dizer: "Olha, está acontecendo esse tipo de violência aqui, porque eu não posso fazer operação". E aí o ministro talvez não tenha pensado nessa consequência imediata. Agora, para falar de algo que está muito sendo dito, né, da relação do ministro Fachin com a imprensa e com a opinião pública, né? E eu mesmo falava com vocês em alguns momentos, né, da diferença de linguajar, né, e da própria capacidade de comunicação do ministro Barroso, com aquela coisa de linguagem simples e tal, e do ministro Fachin, que tem uma forma diferente de se expressar, né, diferente do ministro Barroso. Mas tem algo que eu acho que é vantajoso: o ministro Fachin vai falar menos, e quando falar vai ser mais ouvido. Essa é a impressão que eu tenho. O ministro Fachin, né, vai falar menos e quando falar vai ser mais ouvido. O ministro Barroso falava em grande quantidade e isso acabou gerando resistência, inclusive das pessoas, né, parecia que estava falando cada vez mais. E acho que ele usou isso, tentou de uma maneira, né, falar para tentar convencer as pessoas, e não sei se foi tão estratégico assim. Sei inclusive que parte da sua equipe, da presidência, defendia que ele falasse menos, ele tinha essa visão de que precisava falar cada vez mais. E o ministro Fachin, por mais que tenha esse linguajar diferente, né, que até os colegas falam, fazem piada e tal, mas olhar as mensagens que ele manda, e ele manda de formas, muito direta, e eu já vou perguntar para o Diego sobre isso, é interessante, porque são mensagens muito bem postas. Ontem mesmo, nós estamos gravando esse episódio aqui na sexta-feira, 26 de setembro, ontem eu estava no Supremo e ele estava concedendo a única entrevista que ele vai conceder antes da posse e depois da posse durante muito tempo, que era para a TV Justiça, que era para a TV oficial, portanto, e para falar de temas de Constituição e de tribunal. Se o presidente do Supremo toma posse, faz o seu discurso e vai dar uma entrevista, imediatamente a pauta não é mais Supremo, a pauta é política. Se o ministro Fachin fosse dar uma entrevista no dia seguinte à posse dele, ou no mesmo dia, iam perguntar para ele de anistia, iam perguntar de Bolsonaro, iam perguntar de blindagem, isso não tem nada a ver com ele na presidência. Então, ele também vai se blindar nesse sentido. Mas ele, dando essa entrevista para a TV Justiça, já deu recados muito claros e muito objetivos. Então, talvez tenhamos aí um ministro que passou os últimos anos aprendendo a ser juiz, né, a ser ministro do Supremo. Ele mesmo mencionou, né, quando tomou posse, eu pedi a ele uma entrevista, ele falou: "Vou passar 5 anos observando o tribunal e em silêncio. E só depois eu vou falar". E de fato foi o que aconteceu. E agora nós vamos ver na presidência o que ele aprendeu, inclusive na relação com a opinião pública,
Certamente não vai ser a mesma coisa que o ministro Barroso, será diferente e eu tenho a expectativa de que vai ser, eu acho, mais cirúrgica. E até pergunto para você, Diego, misturando os 2 assuntos, que é também da relação com a magistratura. E você mencionou já um artigo que o ministro publicou, que era baseado numa palestra que ele fez, e eu me lembro que ele mandou o pessoal do gabinete dele mandou mensagem para mim perguntando: "Olha, o ministro Fachin escreveu um artigo e queria saber se vocês gostariam de publicar". Eu abri o artigo e eu falei: "Isso aqui é o discurso de posse dele para mim". O capítulo na relação com a magistratura e o que ele pensa da magistratura está nesse artigo. E é muito objetivo, é muito claro. Então, quando as pessoas dizem, inclusive: "Ah, não dá para entender o que o Fachin diz", eu queria, Diego, que você mencionasse o que ele diz nesse artigo e de forma, pelo menos na minha visão, muitíssimo clara. Felipe, o artigo, né, publicado no Jota foi baseado numa palestra que ele deu no encerramento de uma turma da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Fui ver aqui, primeira vez que eu mencionei não tinha esse detalhe, e ele e esse é um artigo, pô, ele está falando para magistrados, né, e é muito interessante porque se a gente pensa que tradicionalmente, pelo menos de acordo com os dados que a gente tem disponíveis, eu penso aqui num artigo do Luciano da Roz, em 2013, A Difícil Hierarquia, esqueci o subtítulo, mas esse é um artigo em que ele pega pesquisas de opinião com juízes brasileiros perguntando a eles sobre o Supremo, o que que acham do Supremo. Mostrava ali uma dualidade muito grande, né? Pelo menos na percepção dos juízes, dizendo juiz mesmo que julga, que está ali prestando jurisdição na comunidade, né? Ouvindo os problemas que são trazidos e dando uma solução com base na lei, isso é o juiz de primeira instância, segunda instância. O Supremo é outra coisa. O Supremo decide com base em considerações políticas, o Supremo está muito mais próximo da política do que da função do juiz em geral. Então, pensando, vamos supor que essa é uma visão corrente na magistratura. Acho que o ministro Fachin, ali, nessa fala, ele tem 12 pontos que, na verdade, reforçam o que o Supremo e os juízes têm em comum no ato de julgar e na função simples, pura e simples de julgar, né? Sem grandes não vou dizer firulas, porque podem ser coisas grandiosas, mas sem grandes incrementos em termos do que é a função de julgar. E uma das coisas, ele fala duas coisas que eu destacaria aqui, né, que são também recados um pouco duros para os magistrados, embora reforçando que estamos aqui para servir a comunidade, temos que prestar jurisdição, nosso papel não é o de legislar, mas ele fala, por exemplo, que juízes e juízas se caracterizam também não só pelos seus direitos, mas por seus deveres. Então, ao lutar por direitos, não esqueçamos de reivindicar antes de tudo nossos deveres. Isso é uma frase forte para alguém que está ao mesmo tempo se colocando como um juiz, falando para juízes com base no que eles têm em comum, mas dizendo, temos deveres, né? A gente precisa ter um comportamento exemplar, a nossa prática também tem uma função pedagógica importante para a comunidade, né? Fala especificamente de demandas de coerência, de honradez e de conduta que os milhares de juízes no Brasil estão exercendo diariamente. Eu acho que esse é um discurso que faz duas coisas, né? Um discurso, não foi o discurso de posse dele, essa é uma leitura, concordo totalmente, Felipe, mas era um discurso para uma juíza em que ele já estava antecipando as mensagens que parece que ele gostaria de tentar que caracterizassem a sua presidência. Então está reforçando o foco no julgar, no que ele tem de fundamental, no que esse ato tem de essencial, e reforçando que isso impõe certos limites, que isso impõe certos deveres aos magistrados. E tem ali uma coisa muito críptica, né, sobre reivindicações. Ele não chega a falar de salários, por exemplo, especificamente, mas me parece que a mensagem geral, a chave geral que ele está dando aí é: nós, ao escolhermos essa carreira, temos que aceitar certos limites, temos que nos lembrar dos nossos deveres e do que a gente não pode fazer, ainda que a gente também pense em reivindicar direitos. E aí só para fazer o complemento, né, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho tomou posse como presidente do TST e na semana em que foi empossado, fez uma manifestação numa sessão do Conselho da Justiça do Trabalho, fazendo uma crítica muito severa também aos juízes e a esses pedidos de benefícios, a esse somatório de benefícios que são dados
na tentativa de recompor salário ou então de ter mais vencimentos, né? Eu quis ser juiz na minha vida. Que a gente tem que ser bem remunerado? Tem, tudo bem. Mas quem está ganhando mal? A pergunta é essa. Não é o que eu vejo. E nem eu tenho a reclamar nada. Agora, é preciso que a gente tenha uma cautela. A sociedade também. O destinatário disso tudo aqui é a sociedade, é o juiz e o Senado. Nós precisamos ter um pouco de consciência sobre aquilo que nós estamos postulando e discutindo aqui. Agora, me parece que o exercício da função da magistratura hoje é doloroso. Tudo é difícil, tudo é muito complicado. Por que ele tem que ser, toda hora tem que haver uma espécie de bonificação para ele exercer a função que ele tem que exercer, que ele foi voluntariamente. Ninguém foi obrigado a ser juiz. Ninguém virou juiz porque quis, porque não quis. Então é preciso que a gente tenha uma certa cautela com tudo isso. Eu não sei onde nós vamos parar com essa questão. E já basta o que nós estamos assistindo, a sociedade cobrando o judiciário, transparência, cobrando o judiciário uma postura de respeito àquilo que a sociedade espera de nós. Nós estamos num momento muito difícil do país. Somos nós que temos que dar o exemplo. E me parece que os dois, neste momento, e estão conversados, eu sei disso, talvez enfrentem esse problema do salário da magistratura, que é aquela coisa, a metáfora que uma vez o ministro Gilmar Mendes usou sobre ICMS, eu aplico aqui também. Quer dizer, mexer nesses casos dessa maneira, às vezes é tentar consertar um edifício que tem pilares muito fracos. Essa questão de salário da magistratura é um problema e precisa ser enfrentado porque a gente fala disso, lê sobre isso, né, Diego, o tempo todo, e não dá para esperar mais, precisa enfrentar, até porque o ministro Vieira de Mello Filho falou, em algum momento isso vai dar problema para a magistratura e vai ser lá no Congresso Nacional. Diga, Diego. Ia reforçar que esse foi um tema também sobre o qual o ministro Barroso falou bastante, né? E com uma postura talvez um pouco ambígua em alguns temas, né? Relativos a salários da magistratura e custos do judiciário, escreveu artigos publicamente minimizando algumas críticas a esses aspectos do Poder Judiciário brasileiro, em alguns momentos acho que defendendo mesmo, mas em outros momentos talvez dizendo não é bem assim. Então acho que também pode ter aí um outro ponto possível de contraste. Eu tenho uma outra coisa para falar, para conectar a questão da DPF das favelas com essa visão de jurisdição que o ministro Fachin está colocando para os magistrados. A pergunta óbvia seguinte ok você ter uma visão de um julgar que é muito próximo do juiz de primeira instância para o juiz de primeira instância, mas quando o Supremo tem diante de si um problema como esse caso das favelas, né, é difícil você imaginar que isso não vai fazer com que esses contornos mais tradicionais da jurisdição, do que é o papel do juiz, sejam testados. Especialmente alguém como o ministro Fachin, que tem um compromisso com direitos fundamentais, já se viu, como nesse caso, diante de temas que vão forçar uma reconfiguração, né, do que são, o que é a função esperada do judiciário. Então, eu acho que isso é um desafio, né, porque não que eu acho que as duas coisas são incompatíveis, mas tem alguma compatibilidade possível entre você dizer tem uma coisa que funciona no geral, esse é o meu norte, e em alguns casos eu acho que se justifica uma postura diferente. O problema é como é que você justifica quais são esses casos, que você vai fazer mais, que você vai adentrar mais intensamente em políticas públicas. Mas me parece que a direção que o ministro Fachin está dando é a de que isso, no geral, não deveria ser algo que o Supremo está fazendo, o que não quer dizer que não vá fazer em alguns casos, dentro de certas condições. Quais as condições? Vamos aguardar mais material sobre isso em futuros votos do ministro Fachin. Maravilha, gente. Semana que vem nós voltamos e aí já com o discurso do ministro Fachin, vendo quais vão ser os primeiros sinais que ele vai dar. E aí a gente vai ter já com o Tomás, inclusive, entre nós, para falar sobre, a partir daí, das palavras do ministro Fachin, o que nós podemos esperar. Eu fico só com a frase que ele mencionou nessa entrevista para a TV Justiça. Ele mencionou que a justiça, melhor dizendo, a Constituição é o pão nosso de cada dia, e a outra frase era: a toga que os ministros vestem só se verga a democracia. Vamos ver, certamente o discurso dele vai trazer essas mensagens também. Gente, até semana que vem. Obrigado. Até É. semana que vem.